Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tome seu assento. Quero já, de antemão, desejar aos irmãos um feliz ano novo. É o meu primeiro dia do ano aqui cultuando com os irmãos, apesar de já ter participado de pelo menos um culto e meio pela internet. Por que um culto e meio? Porque foi o que eu consegui participar, foi o que eu consegui aproveitar. Os irmãos sabem que quando a gente viaja, principalmente fora de casa, essas dificuldades aumentam com internet, um drama, horário, fuso, e a gente acaba confundindo com um monte de coisa. Mas Jesus é bom. Chegamos hoje pela manhã, eu e minha esposa, fizemos, graças a Deus, uma boa viagem. Agradeço os irmãos que oraram em nosso favor. Jesus foi conosco e voltou conosco. Por onde passamos, pudemos perceber o cuidado, a mão do Senhor para conosco. Tivemos uma festividade em família, razão pela qual nós precisamos viajar para o Brasil. Celebração de 50 anos do um dos meus últimos irmãos, o nosso irmão de número 6. Somos em 7 filhos na casa do meu pai. E depois de 31 anos, a minha mãe conseguiu reunir os 7 filhos embaixo de um mesmo teto. As 5 noras, ou melhor, as 5 noras e os 2 genros e os sobrinhos. Então foi uma festa muito bonita, uma festa especial, onde o Senhor esteve conosco, nos abençoou, foram momentos alegres, felizes, onde também adoramos ao Senhor em família. Estivemos cultuando ao Senhor e Ele recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, temos certeza disso, assim como os irmãos aqui têm estado nessa celebração de primícias, e os irmãos ali na igreja onde participamos estavam também com 12 dias de colheitas, e nós pudemos também participar com eles, ajudando, auxiliando naquela obra, para que o Senhor continue abençoando, semeando para ter colheitas durante todo o ano de 2023. As questões políticas eu não vou nem falar, os irmãos já sabem o que está acontecendo por lá. Vamos continuar orando para o Senhor ter misericórdia da nossa nação, dos nossos irmãos que ali estão. E, para completar a nossa viagem, a nossa alegria, nesse mês de gratidão, que é o mês de novembro, hoje é o aniversário da minha nora, Maíra, e ela nos deu a grata satisfação de poder anunciar para os irmãos que nós seremos avós. Manquese e eu estamos grávidos juntamente com Maíra e o Vitor. Felizes, até quase que conseguimos ir para lá, mas a canseira foi maior. Falei, não, vamos deixar isso para uma outra data, para uma outra ocasião, a gente celebrar junto, porque eu queria estar com os irmãos nesta noite. Já peço perdão de antemão, porque os irmãos percebem que a minha voz está um pouco fanha. Eu tive uma crise muito forte de rinite 2 dias atrás. E se pifar alguma coisa aqui, vocês já, por favor, vão me perdoando aí. Nós estamos no mês da gratidão, que é o mês de novembro. Amém? Quantos irmãos estão felizes e agradecidos a Deus? Quantos querem tabernacular nesta noite? Jesus é bom. A sua palavra, a sua misericórdia se estende de geração em geração. Os irmãos, creio que tem a brochura aí. Nós estamos na festa dos tabernáculos, que é o assunto deste mês de novembro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo de número 23. E o versículo de número 34, vamos ler este verso apenas. Apesar da leitura ser bastante bonita e seria interessante se pudéssemos ler toda, mas apenas o versículo de número 34, que nos diz assim. O 33 também é bom a gente ler. 23, 33. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Uma festa ao Senhor por 7 dias. Que maravilha! Você já imaginou você celebrar uma festa por 7 dias? O seu aniversário, quem sabe o casamento de um filho por 7 dias? O judeu ele tem essa característica de celebração. E o Senhor fala aqui então para Moisés que esta festa dos tabernáculos, ela precisava ser comemorada por 7 dias.
Ontem nós tivemos a ministração aqui, apesar de eu ter perdido essa ministração, sobre o perdão, o Yom Kippur, que era o dia da expiação, que também trata-se de uma das celebrações que o povo de Israel faz, né, nesse dia tão especial, que é o dia do perdão, onde o sacerdote, né, vocês aprenderam ontem, fazia aquele sacrifício. Não vou entrar em detalhe quanto a isso, mas o que nós temos é que o perdão também gera gratidão. Quando somos perdoados, quantos perdoados tem aqui nesta noite? Todos nós fomos perdoados pelo Senhor nosso Deus. Aquele sacrifício na cruz do Calvário nos proporcionou o perdão dos nossos pecados. Portanto, no nosso coração, não só no mês de novembro, mas todos os dias da nossa vida, precisa existir a gratidão, porque nós fomos alcançados. Fomos perdoados pelo amor do Senhor nosso Deus. E a gratidão também, ela vem seguida de bênção. Bênção gera gratidão. Vitória também gera gratidão. Você precisa, durante o transcurso de 2023, ter essa característica no seu coração após receber uma bênção do Senhor. Ser agradecido. Agradecer a Ele. Porque Ele sempre tem estado com as suas mãos estendidas para cada um de nós. E o que a gratidão gera? Pastor Ismael, ela vai gerar muito mais bênçãos da parte de Deus. É bom ser um filho grato. Quando um dos nossos filhos, a gente oferece alguma coisa e ele retribui, agradecido por um presente, isso não traz uma satisfação aos nossos corações? Isso não é gratificante? E o que a gente faz em compensação a isso? A gente procura então abençoá-lo de uma outra forma. Quando ele necessitar de alguma outra coisa, a gente vai o quê? Estender as mãos e abençoar. Assim é o nosso Deus. Não que ele esteja esperando a sua gratidão, porque as mãos dele estão sempre estendidas. Mas o nosso coração agradecido ao Senhor nosso Deus vai proporcionar ainda mais bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas e o nome dele sendo glorificado e exaltado. A generosidade e a benignidade estão profundamente ligadas às pessoas satisfeitas. Quando a pessoa está satisfeita com o que ela tem, com o que ela recebe, isso automaticamente gera generosidade e benignidade na vida dessa pessoa, porque está satisfeita e agradecida pelo que tem e por quem são. Você já percebeu que as pessoas agradecidas são mais felizes? Quando você é agradecido a Deus, você é mais feliz? Você exerce um sorriso a mais para o irmão, para um amigo, para quem sabe um parente, um filho, um cônjuge. Você por quê? Você está agradecido por algo que você recebeu. E pelo contrário, as pessoas mal agradecidas são sempre pessoas amarguradas, pessoas angustiadas. São as pessoas que não têm um coração grato ao Senhor nosso Deus e às coisas que chegam à sua mesa, chegam ao redor dela. Já percebeu também que isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro? Muitas pessoas, milionárias, especialmente nessa nação, mas triste, macambúzias e sorumbáticas, não são agradecidas pelo que têm. Tem milionários aqui, se ele rasgar uma nota de $100 por dia, vai demorar muito tempo para acabar o dinheiro. E, portanto, não é agradecido. Muitos deles não têm essa gratidão que eu e você temos pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas que conquistamos, pela bênção de Deus que não tem faltado na nossa vida. Quantos aqui tiveram alguma dificuldade que o Senhor não supriu em 2022? Levanta a sua mão. Eu vou abaixar a minha porque as minhas dificuldades foram supridas. E eu tenho a promessa do Senhor que as que não foram, esse ano eu vou receber. Porque a palavra dele diz que as bênçãos nos alcançarão. Quantos vivem dessa promessa nesta noite? Tenha um coração agradecido, porque o Senhor é o maior interessado em trazer a bênção na tua vida, a solução para os problemas que você está buscando. Então a satisfação e a gratidão mudam o nosso estado de espírito, a nossa atitude diante das coisas, diante das circunstâncias e das pessoas. A gratidão, a satisfação no nosso coração precisa trazer essa mudança. Israel padeceu muito tempo no deserto por conta da idolatria e da murmuração. 40 anos de sofrimento. 40 anos por conta de uma ingratidão.
Um povo que clamou, um povo que pediu e Deus ouviu, Deus atendeu aquela necessidade, diz a palavra, com braço forte, os tirou daquela terra, daquela servidão, daquela escravidão, mas murmuraram. Foram filhos ingratos. E o Senhor então faz com que 40 anos padecendo pelo deserto. 40 anos de sofrimento por conta de uma ingratidão e por conta da murmuração, o Senhor os permitiu passar esse tempo no deserto. Ao contrário da murmuração, a gratidão nos aproxima ainda mais da vitória. Tenha um coração agradecido. No mês de novembro, quando você se lembrar dessa palavra, de tudo que você irá receber do Senhor, tenha um coração agradecido. Nós sempre estamos aqui festejando ao Senhor no mês de novembro, mas que essa festa, ela seja todos os meses do ano. Que todos os meses do ano você tenha um coração agradecido ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda irá fazer, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Uma vez mais, ou uma vez por ano, era hora de lembrar de onde saíram. Era tempo de exercitar a memória para gerar uma gratidão permanente. Então, essas festas que o Senhor estabeleceu através de Moisés, era para que o povo jamais esquecesse das mãos do Senhor. A mão do Senhor sempre esteve estendida. A coluna de fogo e a nuvem durante o dia proporcionava a eles a bênção do Senhor durante todos os 40 anos que peregrinaram. O Senhor não os abandonou. O Senhor esteve com eles. Mas mesmo a bênção estando com eles, ainda havia ingratidão nos corações, e nós conhecemos muito bem a história. Maneiras didáticas de Deus para conosco, sabendo que a nossa condição humana, ela precisa de algumas coisas para a nossa memória ser avivada. Por exemplo, o Senhor, quando eles passaram pelo rio, falou: leve algumas pedras para que, quando vocês chegarem do outro lado, vocês tenham essas pedras, e ao olhar para essas pedras, vocês tenham o coração agradecido, porque o rio Jordão foi aberto e vocês passaram por eles de pés enxutos. Gratidão no coração, porque havia um memorial. A Santa Ceia que nós temos hoje também, que nós celebramos, também é um memorial. Um memorial que o Senhor colocou para o povo de Israel celebrar a Páscoa, para que, celebrando a Páscoa, eles tivessem memória de que naquela noite o Senhor deu a libertação para eles. Aquele coração precisava ser agradecido, porque o Senhor os libertou de uma escravidão, de um clamor grande que eles pediram. O Senhor estendeu as mãos e os alcançou. Vamos, portanto, exercitar a nossa memória hoje, agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos, tantas vitórias que Ele tem estendido a cada um de nós. Essa festa de peregrinação, que é a festa do tabernáculo, celebrando a última colheita, mas principalmente para comemorar a época em que Israel viveu em tendas ou abrigos temporários no deserto. Essa festa caracterizava isso. Nós vimos alguns estudiosos, alguns judeus explicando exatamente como que isso acontece. Como que essa festa ainda hoje o judeu coloca em prática. Ele celebra a festa dos tabernáculos, por exemplo, na sua própria casa. Ele arma as tendas ali na época da festa dos tabernáculos para o quê? Lembrar de onde saíram e fazer aquele cerimonial, com as ervas, com tudo aquilo que eles precisavam. Claro que as tendas hoje são temporárias. Assim como a minha vida e a tua vida aqui também, nós estamos passando por um deserto em tempo temporário. A nossa habitação celestial é os céus, e é para lá que nós estamos caminhando. Para sempre estaremos com o Senhor e não precisaremos mais dessa tenda, dessa habitação temporária, porque essa habitação temporária nós iremos trocá-la por uma habitação permanente. Uma habitação onde para sempre estaremos com o Senhor nosso Deus, e então aí com Ele sim estaremos celebrando eternamente a nossa salvação em Cristo Jesus. Essa festa, como disse o texto que lemos, ela era uma festa de 7 dias, comemorada entre o 15º ao 21º dia do 7º mês, que
no nosso calendário, se nós fôssemos considerar hoje, seria setembro e outubro, né? Entre esses meses aí, essa festa então ainda é celebrada pelos judeus. Uma festa de peregrinação celebrando a última colheita, como falamos. É uma das 3 festas obrigatórias que o povo judeu celebra. Fiéis a viajar para o templo em Jerusalém, eles vão e celebram essa festa. E essa dos tabernáculos é a festa principal que eles celebram. Seu nome, Sukkot, significa estandes. São nomes que o judeu tem para essa festa do tabernáculo. Esses 7 dias festivos, durante os quais os judeus ficam em abrigos temporários, fazem uma vista muito colorida em Israel. Se Deus quiser me permitir, um dia eu quero estar lá para ver como essa festa acontece, como eles celebram essa festa, e o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. Os tabernáculos temporários, dependendo do tamanho da família, são construídos em quase qualquer lugar, em telhados, em quintais, em varandas, ou em qualquer lugar que se encaixe uma tenda para esta celebração. Você percebe que o judeu leva isso muito a sério. Está registrado no livro, está documentado. Moisés deixou registrado e eles seguem à risca essas 3 festas, estas 3 celebrações pelas quais eles celebram para o Senhor nosso Deus. De dentro desse abrigo temporário, os judeus têm que ser capazes de ver as estrelas à noite e o vento. Também eles têm que ser capazes de perceber o soprar do vento nas paredes. Para que tudo isso? Para fazer-nos lembrar do longo acampamento de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés. Ou seja, tudo isso caracterizando o quê? A memória. Tem que haver gratidão por alguma coisa que você recebeu. Você não pode passar a vida inteira da mesma maneira. Seja agradecido a Deus. Quando o mês de novembro chegar, lembre que você precisa agradecer, ter um coração grato. Passou mais por tudo? Claro, por tudo. Qualquer coisa, simples coisas e as grandes vitórias também você deve ser agradecido, porque nós não merecíamos coisa alguma. A mão do Senhor, que sempre tem estado estendida sobre as nossas vidas, nos proporcionando as grandes bênçãos e as grandes vitórias. Durante uma semana, o povo de Israel deve viver nessas estruturas, regozijando-se e celebrando. Às vezes chove, muitos comem, relaxam nas cabanas, mas vão para as suas casas dormir à noite, quer essa fosse ou não a intenção original, porque originalmente eles ficavam nas cabanas, mas hoje não, como é uma celebração temporária, então eles celebram, e claro, a cabana hoje não tem o mesmo significado, a mesma questão, a mesma estrutura que eles precisam, porque já tem as suas casas, com toda a infraestrutura, com fogão, né, para as irmãs que gostam de um fogão. Então é melhor lá no fogão, né, para você poder fazer as comidas, do que você ter que improvisar numa tenda. Quem sabe acender o fogo, né? Os irmãos lá da roça, né, com aquela dificuldade, quem sabe com a lenha não está muito bem seca, aí, né, tem que esperar o tempo certo, mas não. Então eles fazem isso em caráter temporário, sabendo que o nosso Deus, o Deus eterno, foi quem os livrou lá do Egito. Passaram 40 anos de peregrinação, celebrando ao Senhor nosso Deus, e hoje eles têm este memorial de celebração na festa dos tabernáculos. No final do Sukkot, eles deixam essas habitações temporárias e vão para as suas casas permanentes. No 1º e 8º dia da festa são dias de descanso absoluto e a entrega dos dízimos da segunda colheita e ofertas especiais de celebração. Ou seja, existe oferta e existe dízimo que são entregues durante esta celebração. Portanto, seja agradecido ao Senhor. E é interessante lembrar que o povo saiu do Egito. Mas esse povo peregrinou, esse povo não estava trabalhando como eu e você trabalhamos hoje. Você consegue imaginar que esse povo, ainda mesmo assim, eles celebravam, eles dizimavam, eles ofertavam? E eu e você hoje, muitas vezes a gente, né, fica naquela questão, mas será que eu tenho que dizimar desse negócio aqui também? E por que não? É a bênção do Senhor que chegou no teu regaço? É a bênção dele que ele estendeu sobre a tua vida, sobre a tua casa? Por que não ser fiel ao Senhor nosso Deus? Por que não ser fiel a ele?
Ele tem sido fiel para conosco em tantas bênçãos, em tantas coisas, e nós muitas vezes questionamos, mas nisso aqui também eu tenho que levar a minha fidelidade, a minha contribuição. Faça de coração. Você vai experimentar a bênção do Senhor de uma forma que você jamais havia experimentado. Nós temos testemunhos diversos. A irmã Daquesa, inclusive, é um grande exemplo de bênçãos. Ela sempre tem o coração agradecido e a mão aberta para uma série de coisas. E muitas vezes as pessoas ligam para ela e você lembra de um dinheiro assim que eu emprestei e tal? Por quê? Um coração agradecido. Às vezes nem lembra mais que alguém estava lhe devendo, mas por conta da tua mão aberta, o coração agradecido, você está sempre servindo, sempre abençoando outros, o Senhor faz com que aquele ímpio, aquela pessoa que, quem sabe, deve uma importância para você, seja incomodado e te ligue e venha trazer a bênção que você, quem sabe, não estava nem lembrando mais que aquela pessoa te devia. São experiências que somente aqueles que são agradecidos, aqueles que têm o coração aberto para abençoar, para ofertar, para dizimar, podem usufruir, e é o Senhor que proporciona todas essas coisas. Como entender isso? Parece bastante sugestivo que das 3 festas realizadas no 7º mês, esta é a representativa do reino do milênio. A festa do tabernáculo, ela está direcionada para o milênio. Lá o povo de Deus viverá até que seja a hora de deixar seus abrigos temporários e entrar no seu lar permanente. Para sempre estaremos com o Senhor. Sucote sugere um atraso temporário antes de receber uma habitação permanente. O apóstolo Paulo, lá na sua 2ª carta, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele deixa isso bem explicado para nós. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Esse tabernáculo é temporário. Um dia nós estaremos habitando para sempre com o Senhor nosso Deus, em um tabernáculo permanente. Para sempre com Ele, não viveremos mais as dificuldades que hoje essa vida nos oferece, essa vida nos proporciona, mas para isso nós precisamos estar na posição de filhos agradecidos ao Senhor nosso Deus. Exerça a gratidão e você vai ser abençoado pelo Senhor nosso Deus. De maneira prática, Sucote também é um lugar de memória, uma memória do coração que gera gratidão. Ali eles deveriam observar a maneira vivida para se lembrarem de onde vieram. Acho que uma bela comparação com o dia de ação de graças que nós vivemos aqui, pois da mesma forma é um tempo de memória para todos. Muitos estão celebrando a bênção de Deus sobre a sua casa e família e pode de maneira figurativa habitar em alguns momentos nos tempos difíceis do passado para celebrar o quão bom Deus foi que os tirou de lá. Você tem essa experiência, quem sabe? Você pode viver isso cada dia e agradecer a Deus. Memórias do passado, memórias de algo que o Senhor fez, que tirou você, quem sabe, de algum lugar com a sua mão forte. Seja agradecido a Deus. Jamais esqueça. Quem sabe de uma situação, quem sabe de uma mudança que você precisava na tua vida, Ele estendeu as mãos e trouxe a solução, resolveu um problema e muitas vezes a tua memória está esquecida desse detalhe. Deixe o Senhor trabalhar nisso na tua vida. Tenha um coração agradecido e você vai ver como o Senhor irá trabalhar ainda mais por ti e pelos teus. Nós, todos os anos, como disse o nosso pastor, 30 dias anteriores ao Thanksgiving, temos aqui uma campanha de jejum e oração, apresentando ao Senhor nosso Deus a nossa gratidão, que culmina com o dia de ações de graças. Um dia especial onde nós nos reunimos para celebrar ao Senhor nosso Deus a nossa gratidão. E o nosso pastor sempre nos orienta nesse dia para trazermos uma oferta. Se você não tem uma oferta em valores monetários, quem sabe uma oferta de louvor, uma oferta de gratidão, de adoração ao Senhor nosso Deus, e o Senhor vai receber também da mesma forma. Um coração agradecido, Ele não despreza.
O nosso Deus é fiel, o nosso Deus, Ele está sempre com as mãos estendidas. No dia de ação de graças, sempre orientamos o povo de Deus a não pedir, mas a agradecer. Palavras do nosso pastor. Sempre pedindo ao povo para não pedir. No dia de Thanksgiving, você vem para agradecer. São quase 300 dias que você está desfrutando das bênçãos de Deus. Pastor, mas eu não recebo quase nada, tem certeza? Só o fato de nós estarmos vivos é um grande milagre e motivos para agradecermos. Porque tem muita gente que não viveu o dia de hoje. Não lhes foi permitido viver. O dia 11, a vida deles, quem sabe, foi interrompida na noite passada. Você tem motivos para agradecer a Deus? Adore e exalte a Ele então. O Senhor te permitiu viver o 11º dia do ano de 2023. Só isso já gera uma gratidão imensa no nosso coração pela bênção de viver mais um dia. Essa é uma oferta que demonstra gratidão e não há nada que dê mais resultados no mundo espiritual do que ser perdoado e agradecido. Quantos perdoados e agradecidos nós temos aqui nesta noite? Continue agradecendo e exaltando ao Senhor nosso Deus, porque somente Ele, somente Jesus, Ele poderia ter feito o sacrifício do Calvário, como nós ouvimos agora numa linda canção dos nossos jovens, ao Senhor nosso Deus, porque só Jesus poderia ter ido àquela cruz, morrer no meu lugar e no seu lugar. Agradeça a Ele, exalte a Ele cada dia. A bênção da salvação é a maior que nós temos para oferecer ao Senhor nosso Deus. Nós já estamos caminhando para o final. Na conclusão temos: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor. Pagar os votos ao Senhor faz parte da nossa gratidão. Tudo que você vote, pague. A Bíblia também fala que é melhor não votar do que votar e não pagar. Se você prometeu alguma coisa, cumpra. Faça-se cumprir isso para que o Senhor também se agrade das suas atitudes, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, disse Davi. As festas eram sempre um tempo de manifestação de perdão, gratidão e expectação diante de Deus e seu plano maravilhoso para seu povo. Eram sempre marcadas por robustas ofertas que demonstravam o cuidado de Deus por eles mesmos durante o tempo no deserto. Israel era próspero e ofertava, demonstrando sua confiança em Deus para Deus continuar prosperando. Para Deus continuar prosperando. Quero enfatizar alguns pontos. A maioria dos estudiosos concorda que as festas da primavera, a Páscoa, a festa do pão sem fermento, que nós muito bem ouvimos aqui, Maurício foi uma das únicas ministrações que eu consegui ouvir inteira, foi a sua, que Deus te abençoe e te guarde. Pão sem fermento e a festa das primícias são preditivas da primeira vinda de Cristo. Todos esses elementos dessas 3 primeiras festas foram cumpridos, e não só isso, eles foram cumpridos nos mesmos dias em que são observados. Esse fato é fascinante e potencialmente esclarecedor também. Isso leva muitos a esperar que as festas de outono antecipem a segunda vinda de Cristo. Termino dizendo que Jesus, ensinando no templo, na festa dos tabernáculos, ele deixou registrado através do apóstolo João, no seu capítulo de número 7, e o versículo 38 e 39, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, correrão do seu interior. Palavras do Senhor Jesus, registradas através do apóstolo João, para a minha vida e para a tua vida. Jesus é a razão de estarmos nesse lugar. Ele quer tabernacular conosco até o dia dele, até o dia que ele irá vir buscar-nos desta terra. Portanto, seja agradecido ao Senhor. Tenha um coração agradecido, porque
porque rios de água viva fluirão do seu interior, disse o Senhor Jesus. Adore e exalte a Ele, porque somente Ele é digno de louvor, de glória e de exaltação. Durante todo o transcurso deste ano, não esqueça de exercer a gratidão. Agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem estendido, tem trazido até a tua casa, até a tua família. Eu já tenho agradecido ao Senhor, especialmente no dia de hoje, onde o Senhor me abençoou com essa bênção especial. Eu estou feliz e agradecido, porque é só o Senhor que pode fazer estas coisas. Que Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado, nosso pastor.